Fala, Dev, como vai você? Vamos aqui agora nessa aula criar um projeto, um Hello World Angular, né? Você vai ver o tanto que é fácil e o quanto que é gostoso aqui desenvolver projetos com o Angular. Especificamente aqui no nosso caso, a gente vai utilizar o Angular CLI. Eu já estou aqui com o meu terminal aberto, estou aqui no meu diretório aulas e eu vou dar um comando aqui do Angular CLI, que é o ng new, e o nome do meu projeto eu vou chamar aqui de Angular Hello World. Hello World. Ele vai criar aqui o meu projeto, já vai baixar aqui, ó, no momento que ele está baixando aqui as dependências, né, as dependências iniciais. Basicamente é o Angular, né, que ele está baixando aqui, algumas outras coisas. E eu vou esperar fazer o download aqui. Eu acredito que vai ser rapidinho aqui no meu caso, algumas coisas já estão em cache. E eu vou abrir o projeto aqui, a pastinha Angular Hello World, com o VS Code. Né, eu só vou, ó, pronto, parece que já foi, já baixou. Vamos lá, pronto, já deu certo. Aqui com o VS Code, eu vou clicar nesse botão azul. Vou mandar aqui, ó, tá em aulas. Essa aqui é a pastinha que acabou de ser criada, né? Lembra lá que eu chamei o meu projeto de Angular Hello World. E a gente já tem aqui uma infraestrutura que o Angular CLI nos dá, né? Aqui eu vou dar um start aqui, é um plugin que eu tenho para ícones aqui, para mostrar os ícones, né? Pediu para reiniciar, não sei exatamente porque eu mandei reiniciar. Mas vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no nosso Hello World é vir aqui na pasta src, app, aqui em app.componente.html, vou trocar esse HTML aqui, vou colocar um HTML meu aqui, um HTML próprio do nosso projeto. Vou chamar aqui, vai ser uma aplicação que vai simular aqui uma listagem de contatos. Então, vou escrever aqui, ó, no título contatos. Aqui eu vou colocar um traço, HR, vou colocar um traço aqui. E aqui embaixo eu vou colocar o componente que a gente ainda vai criar no nosso Hello World, que eu vou chamar de contato listagem. Contatos listagem. Eu não criei esse componente aqui ainda, eu vou criar ele ainda. Né? E eu vou chamar justamente de contatos listagem. E para criar esse componente, eu vou utilizar o terminal integrado aqui com o VS Code. Ó, repare aqui embaixo, ó, o atalhozinho que a gente utiliza é Ctrl Shift e o acento, que eu vou apertar agora e abrir o terminal. Repare que ele já abre na pasta referente ao diretório que eu tenho aqui, né, que é o Angular Hello World. Eu vou utilizar aqui o Angular CLI para criar esse componente, que é o ng generate component, e eu vou chamar de contatos listagem, que eu até já coloquei lá no arquivo, nesse HTML principal aqui, né, no HTML raiz. Ó, repare que vai criar uma pasta aqui, contatos listagem. Ó, vou apertar Enter agora. Ó, criou meu componente, ó, criou a pastinha aqui. Repare que ele criou a pastinha com alguns arquivos e já atualizou também o nosso app module, né, avisando, né, no app module que o componente agora existe, né? E o componente aqui eu vou abrir a classe dele. Repare que é justamente o nome que eu utilizei lá no HTML principal, né? Que é esse nome aqui. Eu já vou alterar aqui também esse HTML. Vou alterar aqui esse HTML. Antes de alterar esse HTML, eu vou rodar o projeto do jeito que está, né, galera? Vamos lá, aqui, ó. Repare que o HTML simples tem só um título e o componente. Então, vou utilizar aqui, ó. Vou levantar o projeto com npm start. Ó, repare que está levantando aqui o projeto. Está levantando. Pronto. Se eu entrar aqui no browser agora, digitar aqui em localhost 4200, eu vou entrar no nosso projeto. Ó, contatos listados. Isso aqui já é o componente. Isso aqui que eu selecionei é o componente. Essa parte de cima aqui é o HTML raiz, né? O HTML do componente principal raiz. Esse aqui é o nosso componente contatos listagem. Agora eu vou voltar aqui no VS Code. Aqui no VS Code. Vou agora no HTML, aqui, contatos listagem.componente HTML. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar agora um H2, e eu vou colocar aqui listagem, né, que é a listagem dos nossos contatos. E aqui, para ser bem rapidinho, aqui no nosso Hello World, eu vou colocar uma lista, né, utilizar aqui o li mesmo. E aqui
eu vou colocar o seguinte, eu vou iterar por uma lista de contatos. Só que para me iterar essa lista de contatos, eu preciso ter essa lista de contatos, né? E onde que eu vou declarar essa lista? Eu vou declarar ela aqui, ó, em contatos listagem componente TS, que é a classe do meu componente. Então, deixa eu expandir isso daqui. Deixa eu, ó, Ctrl Shift acento para tirar o terminal, para a gente alterar aqui, ó. Vou declarar aqui uma propriedade, vou chamar aqui de contatos, vai ser uma lista de contatos, e aqui eu vou colocar aqui alguns contatos, né? Pronto, eu cortei aqui a parte em que eu estava digitando aqui os contatos, para você não ficar vendo eu digitar isso, né? Mas basicamente eu criei aqui uma propriedade de contatos e eu vou iterar por essa propriedade. Por cada item que está dentro aqui do meu array de contatos, eu vou criar aqui uma tag li dentro do meu componente. E como que eu faço isso? Para fazer isso, a gente tem uma tagzinha que é a ng_for, né? E aqui eu vou criar uma variável let c de contatos, né? C de onde? Da lista de contatos. Essa lista aqui ele vai pegar lá da classe da propriedade que está na classe do meu componente, que a gente acabou de criar. E aqui dentro eu vou poder utilizar, né, as propriedades, né, do contato. Por exemplo, eu posso utilizar aqui o c.id e posso utilizar aqui também c.nome, né? Vamos ver se já atualizou aqui no browser, porque atualiza sozinho. Ó, já atualizou. Contato Alexandre e o Thiago já está pegando aqui, o nosso componente está buscando. Só que a gente vai pegar esses registros aqui, essa lista de contato, a gente vai pegar eles da nossa API REST. Eu tenho uma API REST aqui na minha máquina. Veja só, eu vou abrir aqui o Postman. Esse aqui é o Postman, e para quem não conhece, o Postman ele é um programinha para a gente fazer requisições HTTP para as nossas aplicações. Porque eu tenho uma API REST rodando aqui na minha máquina e eu quero te mostrar aqui através do Postman essa API funcionando. Repare que eu tenho aqui, ó, vou fazer uma requisição para localhost 2.8080/contatos. Eu já estou até copiando ela aqui porque eu vou usar ela dentro da aplicação, né? Ó, repare que é um GET para essa URL, enviei. Repare que eu tenho dois registros, o João e a Marina. Então, esses dois registros eles serão exibidos lá na nossa aplicação Angular, né? Então, essa aqui é a aplicação REST que a nossa aplicação Angular vai utilizar através do serviço que eu vou criar agora, né? Como que eu vou criar esse serviço? Veja só, olha aqui, eu estou aqui no terminal, eu vou apertar um Ctrl C aqui para parar a nossa aplicação Angular, né? E eu vou digitar assim, ó, ng generate service, e eu vou chamar de contato, é o serviço de contato. Repare que ele criou aqui o nosso serviço contato, né? Está criado aqui. Esse arquivo spec aqui, ó, ele é um arquivo para quem faz testes, né? A gente não vai fazer isso nessa aula, então o que interessa para a gente é esse contato.service.ts. Deixa eu tirar aqui o console, eu vou vir aqui nos arquivos, repare aqui, contato service. E tem uma coisa aqui com o contato service, é porque ele não é configurado lá em app module. E eu vou fazer isso manualmente, vou ter que fazer isso manualmente. Como que a gente faz isso? Eu vou utilizar aqui, ó, import, aí eu vou colocar aqui, ó, contato service from ponto contato.service. E eu vou colocar ele aqui em providers, contato service. Pronto, certo? Ó, repare que eu importei contato service aqui do arquivo e coloquei ele aqui em provider, né? Foi essa alteração que eu fiz manualmente. A alteração que foi feita automaticamente, né? Quando o componente contatos listagem foi criado, foi essa aqui, ó. Foi adicionado essa linha aqui, que é equivalente à linha 6, e adicionado aqui, ó, essa linha 13 aqui também, em declarations aqui, para adicionar o componente aqui para o Angular reconhecer esse componente. Isso foi feito automaticamente. Manualmente, eu criei a linha 7 e depois alterei aqui a linha 18 para colocar o contato service em provider. Vou fechar aqui agora. Vamos alterar aqui essa contato service para fazer o seguinte. Aqui eu vou declarar uma propriedade que eu vou chamar de contatos URL e eu vou colocar aqui justamente aquilo que eu acabei de copiar.
contatos URL. E aqui embaixo eu vou criar um método listar aqui no serviço nosso. E esse método listar vai utilizar aqui a propriedade HTTP que eu vou declarar aqui agora. Vou colocar aqui, ó, private HTTP, dois pontos, que vai ser do tipo HTTP client. E eu vou importar ela, vai ser daqui, ó, import, vai ser HTTP client. Eu vou importar ela from @angular @common HTTP. Arroba não, barra HTTP, né? O arroba é só no começo, né? @angular /common /HTTP. Aqui, quando a gente faz isso aqui, ele já cria propriedade para a gente, propriedade de instância, né? Além de injetar aqui para a gente essa propriedade HTTP do tipo HTTP client, vai criar também uma propriedade de instância HTTP que a gente vai utilizar aqui no método listar. Vou simplesmente fazer assim, ó, this.http.get, e aqui eu vou devolver aqui do tipo n, vai ser um array, né? Um array, como se fosse um array de objetos aqui. No parâmetro, eu vou passar a propriedade. Opa, quero passar a propriedade. Assim, aí eu tenho que utilizar aqui o acento, e entre o acento aqui, eu utilizo aqui uma expressão que vai utilizar a propriedade, que é a propriedade contatos URL. Né? Dessa forma, a gente está indo, só com isso daqui, eu estou indo buscar aqui nesse endereço aqui, ó, eu estou indo buscar os registros, e eu sei que esses registros serão, o que será retornado para mim é um array de, no caso aqui é como se fosse um array de objetos, né? Um array de qualquer coisa, n, né? Qualquer coisa. E agora eu vou vir aqui na classe do meu componente, repare que isso aqui foi em serviço, né? E agora eu vou vir aqui, ó, na minha classe do componente contatos listagem, aqui ó, contatos listagem.componente.ts. Ao invés de buscar daqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar, eu vou tirar isso daqui, né, dois pontos, vou colocar aqui array de qualquer coisa, né? E aqui embaixo eu vou criar um método listar também, vou criar também o método listar, e esse método listar vai fazer o seguinte, eu vou usar o meu serviço, que eu tenho que declarar aqui, ó, private, vou chamar de contato service, dois pontos, contato service. Ó, repare que ele importou aqui para mim já, né? Importou aqui um plugin que eu tenho aqui que se chama, deixa eu ver aqui, auto import. Esse plugin aqui ele já fez isso para mim. As classes do meu projeto, quando eu começo a digitar esse plugin aqui, auto import, ele já faz essa importação aqui automática, como você viu. Aí quando eu faço isso, eu tenho acesso então à propriedade, né? Contato service. Opa, eu tenho que usar o this, né, para ele reconhecer. Contato service ponto listar, né, ponto subscribe. Aí aqui eu vou passar um arrow function, né, que no parâmetro eu tenho a resposta, e no corpo eu vou fazer assim, ó, this.contatos vai receber Opa, na verdade aqui a resposta já são direto os dados, né? Então, inclusive, eu vou chamar aqui de dados. Eu não preciso de colocar resposta ponto alguma coisa, né? O que eu recebo aqui no parâmetro já é a informação que eu quero, que no caso é o array de contatos, né? Então, aqui, método listar, está correto. E agora aqui do ngOnInit, que é disparado logo quando a classe está pronta para ser utilizada, né? Quando o Angular já configurou todo o framework, né? Já deixou ele pronto para o nosso código ser disparado. Então ele chama esse ngOnInit, e daqui eu vou chamar o nosso método listar. E agora eu vou abrir aqui o terminal, vou digitar aqui npm start, ou eu posso digitar aqui, ó, ng também server, porque aquele npm start que eu usei da outra vez, o que ele faz é disparar aqui esse ng serve. E agora está iniciando aqui a nossa aplicação. Pronto, vou entrar aqui de novo, que eu vou segurar o Ctrl aqui. Oh, não está dando agora. Eu ia segurar Ctrl e clicar, mas não deu, deixa eu ir direto aqui no browser. Vou apertar aqui um F5.
Ó, tive algum problema. Deixa eu ver o que foi. Deixa eu vir aqui em console. Contato Service, HTTP Client. Deixa eu ver aqui. Algum problema aqui na injeção. Vamos dar uma olhada aqui em como tá, em como que está. Ó, Contato Service, tá certo. Agora vamos ir aqui no próprio Contato Service. HTTP Client. HTTP Client. Ah, sim. Eu estou utilizando aqui o HTTP Client, mas aqui no App Module eu preciso também importar aqui, ó, preciso fazer a importação do módulo HTTP Client Module. HTTP Client, opa, já importou ali em cima para mim. Ó, eu vou aproveitar que o caminho aqui é o mesmo, mas o nome da classe é HTTP Client Module. Esse daqui. E eu tenho que colocar ele aqui, aqui junto com o import do browser, né? Então, vou colocar aqui HTTP Client Module. Pronto. Vamos voltar aqui no browser, então, para ver se já reiniciou. Ó, já a aplicação, como a gente já tinha dado o comando lá, o ND Server lá, e a aplicação já tinha se iniciado, né? Só foi por um erro de importação lá que não deu certo, mas quando a gente importou de novo, a aplicação se iniciou sozinha e já trouxe os dados lá da nossa API, que é o João da Silva e a Marina de Andrade, né? Igual você viu aqui no Postman, né? Que a gente carregou aqui, ó, João da Silva, Marina de Andrade, e o nosso Hello World aqui com o Angular, né? Foi feito. Olha só recapitulando, o que a gente fez foi alterar o HTML do App Component, HTML, colocamos aqui um HTML bem simples com o nosso componente aqui. A gente criou o nosso componente, a gente alterou o HTML do nosso componente aqui para um HTML bem simples, só para listar aqui as informações mesmo, né, do que estão vindo da nossa API. Depois, a gente criou aqui, nós criamos o Contato Service TS, simplesmente aqui, ó, criamos a propriedade HTTP, né, aqui, utilizamos ela, fazendo aqui uma requisição para essa URL aqui em cima, e depois a gente alterou a classe do componente para poder utilizar, deixa eu soltar aqui uma linha, pronto, para ficar melhor de visualizar, a gente alterou aqui para poder utilizar o serviço, então a gente está utilizando o método listar do serviço, pegando os dados e colocando esses dados na propriedade de contatos, que está aqui, ó, que é essa propriedade aqui, que é um array, né, um array de objetos, N, né, um array de qualquer coisa, e a gente utiliza esse array aqui no HTML, como você já viu, aqui na tag ng_for, né, a gente itera por esse array e coloca aqui os dados dos contatos aqui, e ele aparece aqui para a gente aqui no browser, né, bonitinho. Gente, voltando aqui rapidinho, eu esqueci de comentar com vocês sobre a API, né, sobre como vocês podem levantar essa API REST que eu utilizei aqui na máquina de vocês. E veja só, eu tenho aqui um jar que eu vou disponibilizar para vocês junto com o código-fonte, que é esse jar aqui, ó, API Contatos. Você vai fazer o seguinte, você vai utilizar java-jar API Contatos. Repare que vai subir aqui a aplicação, né? Vai subir a aplicação e dessa forma você vai poder fazer as requisições. Como, por exemplo, aqui, ó, requisição para listar os contatos. Ó, repare, né? Ó, aqui eu estou clicando send e essa requisição que está sendo enviada é para essa API que eu acabei de levantar aqui, que você viu. Tem, na nossa aula a gente utilizou só a listagem, né? Mas tem também a busca, a adição, a atualização e a remoção, né? Essa API que ela utiliza um banco de dados, mas é um banco de dados em memória, então você não precisa instalar nada, só precisa ter o Java aí na sua máquina e rodar esse comandinho que eu acabei de te mostrar, que é o Java espaço -jar e passar a API na frente. Beleza? Então era isso, agora sim a aula foi encerrada, um abraço e até uma próxima. Tchau! Bom, nessa aula aqui a gente utilizou o Angular CLI para a gente poder ser um pouco mais produtivo. Se você quiser saber um pouco melhor sobre como que ele funciona, a estrutura de pastas dele, então dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que eu ensino esse tipo de coisa com mais detalhes, beleza?